Biologia, primeira série, gravando. Bom dia, gente. Como vocês estão? Vamos continuar hoje o nosso estudo da histologia, né, sobre os tecidos, e hoje a gente vai falar do tecido muscular, que é o capítulo 14 do livro. Já sabem, acompanhem no livro para que vocês possam marcar as dúvidas e a gente possa esclarecê-las, tá ok? Primeira coisa, características gerais a respeito do tecido muscular. É um tecido relacionado à movimentação do corpo e das vísceras, ou seja, dos órgãos, né, das estruturas internas. As células musculares são os miócitos. A gente utiliza termos específicos para as células musculares. Então, sarcolema é a membrana plasmática de uma célula muscular. Sarcoplasma é o citoplasma de uma célula muscular. Retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático não granuloso de uma célula muscular, ok? Então, esses termos se referem a estruturas específicas das células musculares. Existem 3 tipos de tecido muscular. O tecido muscular estriado esquelético, que é esse que a gente observa na primeira imagem. O tecido muscular estriado cardíaco, que a gente observa aqui no meio. E o tecido muscular estriado não. E o tecido muscular liso, que é o que a gente observa aqui na última imagem. Obviamente, eles têm diferenças e nós iremos falar a respeito dessas diferenças. Bom, vamos começar então com o tecido muscular estriado esquelético. É o tipo de tecido muscular que está associado aos ossos do esqueleto e, obviamente, é por conta disso que ele tem o nome esquelético. A movimentação dessa musculatura permite a movimentação do corpo. Então, o músculo se movimenta, a movimentação do músculo move os ossos e, com isso, o corpo consegue se movimentar. As células desse tecido são células longas, cilíndricas e multinucleadas. Elas se formam durante o desenvolvimento embrionário a partir da fusão de mioblastos. Então, lembra que a gente acabou de falar que as células musculares são os miócitos. Os miócitos são as células maduras. Antes deles serem miócitos, eles são mioblastos. Durante o desenvolvimento embrionário, vários mioblastos se fundem e formam essas células longas, que são chamadas de fibras. Então, a gente utiliza o termo fibras musculares. Os miócitos, eles não se dividem, tá? Então, normalmente, eles não se dividem. Mas, no tecido muscular estriado esquelético, existem alguns mioblastos inativos, que são chamados de células satélites. Então, eles ficaram inativos, ou seja, eles não tiveram o seu metabolismo ativado, é como se eles tivessem ficado guardados ali dentro daquele tecido muscular, e eles são as células satélites. Eles recebem o estímulo quando ocorre algum tipo de lesão. Então, no caso de uma lesão, essas células satélites se proliferam e conseguem se fundir para regenerar uma fibra que tenha sido lesionada. Os miócitos, eles crescem por alongamento dessas fibras. Então, o crescimento dessas fibras ocorre por alongamento e não por fusão de novos miócitos. Esse é o tecido que tem comando voluntário e as contrações são rápidas e fortes. Assim como a gente viu para o tecido ósseo e como a gente viu para o tecido cartilaginoso, no tecido muscular também existem membranas conjuntivas. Essas membranas conjuntivas, elas servem para a união das fibras musculares e também ajudam no processo de vascularização desse tecido. No tecido muscular, essas membranas são de 3 tipos: endomísio, perimísio e epimísio. O endomísio envolve
as fibras musculares, ou seja, os próprios miócitos. O perimísio envolve os feixes formados por essas fibras, que são chamados de fascículos. E, por fim, o epimísio envolve a musculatura inteira. Então, vamos observar aqui, nós temos uma imagem do tecido muscular estriado esquelético. Observa que ele tem esse nome estriado porque você vê o que são chamadas de estriações transversais, ou seja, uma faixa clara, uma faixa escura. Então, quando você olha para essa imagem, você vê uma linha rosa mais clara, uma linha rosa mais escura e elas estão alternadas. Aqui do lado, a gente observa o seguinte: músculo estriado esquelético, repara que ele está associado aqui à estrutura do osso, tá? Então, esquelético. Aqui a gente está vendo a musculatura inteira que está associada ao osso. Então, a membrana conjuntiva que envolve é o epimísio. Esse epimísio, ele sofre ramificações e ele vai envolver os fascículos. E aí ele passa a ser chamado de perimísio. Observa em verde aqui no meio. Quando a gente pega um fascículo desse aqui e olha aqui embaixo, a gente vê que esse fascículo é formado por várias fibras musculares. Cada fibra muscular dessa é envolvida também por uma membrana conjuntiva que é o endomísio. Bom, vamos entender então a estrutura interna desses miócitos, ou seja, por que que eles são estriados? Por que que esse tecido é estriado esquelético? Essas estriações transversais, que são as faixas claras e as faixas escuras, elas representam locais onde estão dispostas proteínas, tá? Então, a faixa escura é chamada de banda A e é o local onde tem proteína, ou seja, filamentos de actina e de miosina. A faixa clara, que é chamada de banda I, ela é o local onde tem apenas filamentos de actina. Então, repara que ela fica mais clara porque a densidade dela é menor, tem menos proteínas ali, tá ok? A gente observa também uma estrutura que é chamada de linha Z. Essa linha Z ela é importante porque ela delimita a estrutura do sarcômero. No próximo slide a gente vai ver a imagem e eu vou repetir tudo isso. Aqui no finalzinho desse slide a gente tem uma informação muito importante. O sarcolema, ou seja, a membrana plasmática dessas células musculares, ela apresenta invaginações. Então, ela apresenta dobras para o lado interno, ou seja, invaginações, que são chamadas de túbulos T. Esses túbulos, eles invaginam e eles se conectam com o retículo sarcoplasmático. Lembra que quando nós estudamos as organelas celulares, nós vimos que uma das funções do retículo endoplasmático não granuloso é o armazenamento de cálcio. Essa função vai ser importante para a gente entender isso daqui que está escrito e principalmente o processo de contração muscular. Então, esses túbulos T, eles invaginam na célula e eles se conectam com o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático contém lá no seu interior íons cálcio. O impulso elétrico, ele chega até a célula muscular através de um neurônio. Então, há uma conexão de um neurônio motor com a célula muscular, na musculatura esquelética. Essa comunicação, ou seja, essa conexão é chamada de placa motora. Então, através da placa motora, o impulso elétrico chega ao músculo. Esse impulso elétrico, primeiro, ele chega ao sarcolema, que é onde há essa conexão da placa motora. A partir do sarcolema, esse impulso elétrico percorre os túbulos T e chega até o retículo sarcoplasmático.
lá no retículo sarcoplasmático, esse impulso elétrico estimula a liberação do cálcio que está armazenado para que a contração muscular possa acontecer, ok? Então é importante entender isso, porque quando a gente for falar da contração muscular, vocês sabem de onde esse cálcio está vindo e como esse cálcio foi liberado. Observa aqui na imagem, e isso é importante de vocês entenderem. Então aqui em cima a gente tem uma micrografia e aqui embaixo a gente tem a ilustração para poder compreender. Aqui o que a gente está vendo é um corte em uma fibra muscular. Então você observa que a gente tem faixas claras e faixas escuras. Faixas claras e faixas escuras. Então aqui, ó, faixa clara, faixa escura, faixa clara. É por isso que o tecido tem o nome de estriado. A faixa clara é chamada de banda I. A faixa escura, todo esse pedaço aqui do meio, é chamado de banda A. Observa que no meio da faixa clara tem uma linha que é chamada de linha Z. Por que é importante falar a respeito dessa linha Z? Da linha Z de uma banda I à linha Z da outra banda I, nós temos uma estrutura que é chamada de sarcômero. Essa estrutura ela representa a unidade estrutural de contração. Então a contração ela ocorre em cada sarcômero de cada fibra muscular do músculo. Só assim a musculatura consegue se contrair por inteiro. Vamos entender o que forma essa banda A e essa banda I. Então a gente vai observar agora essa outra imagem aqui. A mesma coisa, aqui em cima a gente tem uma micrografia, aqui embaixo a gente tem um esquema para compreender o que a micrografia representa. Então em preto aqui você está vendo a linha Z de um lado, a linha Z do outro lado. Ou seja, aqui você tem um sarcômero. As linhas fininhas vermelhas que estão transversais aí à linha Z são os filamentos de actina, que são os filamentos finos. Essas linhas mais grossas em azul que vocês observam no meio são os filamentos de miosina, que são os filamentos espessos. Então aqui você tem essa região que é a banda I, que é mais clara, porque só tem filamento fino de actina. E aqui no meio você tem a banda A, que é a banda mais escura, porque você tem os dois filamentos, tanto o fino de actina quanto o grosso de miosina. Para a gente começar a entender a contração, o que ocorre, né? Vamos primeiro falar de uma forma mais generalizada para depois a gente entender com um pouco mais de detalhes. Na contração muscular, esses filamentos finos de actina, eles se sobrepõem totalmente em relação aos filamentos grossos de miosina. Então, eles deslizam sobre os filamentos grossos de miosina e eles ficam sobrepostos, tá? É como se ocorresse um deslizamento dessa forma. Então, observa aqui. Eles não estão totalmente sobrepostos e aí eles deslizam e se sobrepõem quase que totalmente, tá? Quando não está tudo sobreposto, ele não está contraído. Quando está tudo sobreposto, ele está contraído, ok? Vamos entender melhor esse funcionamento da contração. Isso é bastante importante, pessoal. A maior parte das questões de vestibular que trata a respeito da fisiologia do tecido muscular fala, obviamente, sobre o processo de contração muscular. Então, preste atenção. Quando esse músculo está em repouso, os filamentos de actina, eles estão apenas parcialmente sobrepostos aos filamentos de miosina. Nós acabamos de ver isso aqui, ó. Parcialmente, ou seja, só um pedacinho em cada ponta. Essa área do meio não está sobreposta. Essa é a condição relaxada ou de repouso. Quando ocorre a contração, esses miofilamentos deslizam um sobre o outro e essa sobreposição aumenta. Então, a gente vai ter a posição contraída.
Quais são as etapas para que esse deslizamento ocorra, né? Não é tão simples a ocorrência desse deslizamento. Observa aí que eu listei em 9 etapas para que a gente entenda esse processo de contração. Então, primeiro, observa aqui, os miócitos recebem o impulso elétrico através dos neurônios motores. Então, na conexão da placa motora, esses miócitos recebem o impulso elétrico. Esse impulso elétrico percorre os túbulos T, chega ao retículo sarcoplasmático e lá no retículo sarcoplasmático estimula a liberação de cálcio. Esse cálcio se liga a uma proteína chamada troponina. Essa troponina, por sua vez, está associada a uma outra proteína que é a tropomiosina. Então, quando o cálcio se liga à troponina, ele desloca a troponina e a troponina desloca a tropomiosina. Então, vai ocorrer o deslocamento da tropomiosina. Com esse deslocamento, ocorre a liberação do sítio de ligação da miosina na actina. Com esse sítio de ligação liberado, vai ocorrer a ligação do filamento de miosina com o filamento de actina. Essa ligação ocorre e libera energia das moléculas de ATP. Essa energia liberada modifica uma estrutura do filamento de miosina que é chamado de cabeça da miosina. Então, a energia liberada modifica o filamento de miosina e com essa modificação é possível que esses filamentos se arrastem e se sobreponham para que a contração ocorra. Vamos observar aqui nas imagens. Primeiro, nessa parte azul aqui de cima, a gente está vendo, né, a estrutura do braço dobrada. Então, aqui atrás a gente vê o músculo tríceps que está relaxado e aqui na frente a gente vê o músculo bíceps que está contraído. Observa aqui no esquema. Relaxado, a actina está parcialmente sobreposta sobre a miosina. No bíceps contraído, a actina está quase que totalmente sobreposta com a miosina. Ficou um pedacinho bem pequenininho no meio, sem a sobreposição. Observa que o tamanho do sarcômero no relaxamento é maior do que o sarcômero na contração, ok? Nessa imagem aqui de baixo, a gente compreende melhor a atuação do cálcio, da tropomiosina e da troponina. Então, observa. Isso que vocês estão vendo em laranja, aqui no meio, é o filamento de actina. Associado a esse filamento de actina, vocês estão vendo também um filamento bem fininho branco, que é o filamento de tropomiosina. Então, o filamento de tropomiosina fica associado ao filamento de actina. No filamento de tropomiosina, existem moléculas de troponina, que são essas em roxinho aqui, ó, formando um complexo. Então, tem também o complexo de troponina. Se vocês observarem com maior detalhe, vocês vão conseguir ver que nessas bolinhas que representam as proteínas actina, tem uma marquinha, um arredondadozinho aqui no meio, que representa exatamente o sítio de ligação da actina com a miosina. Mas esse sítio de ligação, ele está tapado pela tropomiosina, ou seja, ele não está disponível. O filamento de tropomiosina, ele passa bem na frente do sítio de ligação. Isso significa que essa ligação não é possível de acontecer neste momento. Quando o miócito recebe o estímulo, o impulso elétrico, né, e o cálcio é liberado lá do retículo sarcoplasmático, o que esse cálcio vai fazer? Esse cálcio está representado aqui pelas bolinhas verdes, tá? Esse cálcio se associa ao complexo de troponina. Quando esse cálcio se associou à troponina, essa troponina se desloca e empurra o filamento de tropomiosina.
Quando esse filamento branco, que é o filamento de tropomiosina, é empurrado, o que acontece? O sítio de ligação se libera, então ele fica disponível, e aí, obviamente, o filamento de miosina vai se ligar exatamente nesses locais aqui, nesses sítios de ligação da actina. Os dois filamentos ligados um no outro vão fazer com que seja liberada a energia da molécula de ATP. Essa energia liberada modifica o filamento de miosina que já vai estar ligado aqui em cima. Quando esse filamento se modifica, esses filamentos conseguem deslizar um sobre o outro. E aí, o que era relaxamento, como você vê aqui em cima, passa a ser contração, porque os filamentos deslizaram e se tornaram sobrepostos, ok? Isso é bastante importante. Bom, em relação à produção de ATP para essa contração, ou seja, essa contração ela só consegue ocorrer se existir energia, ou seja, se tiver ATP. Então, o ATP, né, a molécula de ATP, ela fica armazenada nas fibras esqueléticas e ela consegue manter a contração por alguns segundos, né? Por alguns poucos segundos você consegue manter a sua musculatura contraída. Mas quando a pessoa realiza exercícios prolongados, né, vai ser necessária uma quantidade maior de ATP. Então, essa ATP, ela precisa ser produzida, ela precisa ser sintetizada. Ela pode ser sintetizada de algumas maneiras diferentes. Então, ela pode ser sintetizada a partir de fosfato-creatina, através de um processo anaeróbico, né? Então, o excesso de ATP produzido durante o repouso é que vai formar, né, essa fosfato-creatina. E ela será utilizada quando essa ATP que estava armazenada na musculatura terminar. Então, tem ATP armazenada nas fibras esqueléticas. Quando essa ATP termina, essa fosfato-creatina que se formou na musculatura, ela vai ser utilizada, né? E principalmente para a atuação das fibras rápidas. A gente já vai falar dessas fibras. Outro processo é através da respiração celular, que é um processo aeróbico. Nós já falamos disso quando a gente falou das mitocôndrias, né? E também pelo processo de fermentação lática, né? A gente também já falou desse processo de fermentação lática. É a degradação parcial da glicose, que ocorre de forma anaeróbica. Ocorre o acúmulo de ácido lático, né? Então, o subproduto dessa fermentação lática é a produção de ácido lático. Esse ácido lático, ele gera uma fadiga na musculatura, mas esse ácido lático, ele não fica todo o tempo armazenado na musculatura. Ele se difunde, né? E ele consegue atingir a corrente sanguínea. Quando esse ácido lático atinge a corrente sanguínea, obviamente, ele passa pela circulação e ele chega ao fígado. Lá no fígado, esse ácido lático é convertido em glicose através de um processo chamado de ciclo de Cori. Bom, vamos falar um pouco a respeito do sistema muscular, né? Os músculos, eles representam os componentes ativos na movimentação, ok? A placa motora, né? Ela é a conexão, né, de uma neurofibra com um miócito. Também é chamado de sinapse neuromuscular, né? Então, existem ali fibras, né, neurofibras colinérgicas, né? E o neurotransmissor que é transmitido é a acetilcolina. A unidade motora, ela é considerada, né, a fibra motora e os miócitos que são inervados por essa fibra motora, tá? Então, em um movimento complexo, cada neurofibra, ou seja, cada neurofibrazinha vai
se conectar a um único miócito. Então, cada miócito terá uma placa motora. Isso ocorre quando a gente está falando de movimentos complexos. Se esses movimentos não são complexos, pode ser uma placa motora para alguns miócitos, ou seja, para um grupo de miócitos. Bom? Outra coisa importante, a gente chama de fibra do tipo 1 as fibras lentas. Elas são ricas em mioglobina, né? São vermelho escuras por conta disso. E a contração delas é lenta e é contínua. As fibras do tipo 2, por sua vez, são fibras rápidas. Elas são pobres em mioglobina, por isso elas são vermelho claras, e elas têm uma contração rápida e descontínua. Então, se você faz um exercício intenso e rápido, você utiliza a fibra do tipo 2. Se você faz um exercício contínuo, como por exemplo uma maratona, você utiliza as fibras lentas, que são as fibras do tipo 1, tá? Outra coisa importante é o seguinte: quando você faz uma contração do músculo sem movimentar, né, a estrutura, essa contração ela é chamada de isométrica. Se você faz uma contração dessa musculatura com movimentação, essa contração é chamada de isotônica. Como assim? Você consegue contrair a musculatura do seu bíceps sem mover o braço. Então, você com o braço dobrado consegue contrair o seu bíceps sem mover o braço. Isso significa uma contração isométrica. Mas você também consegue contrair o bíceps movimentando o seu braço, ou seja, contração isotônica. Bom, os músculos eles se fixam aos ossos por tendões. Antagonismo muscular significa que um músculo regula o movimento de outro músculo. Então, você contrai o bíceps e relaxa o tríceps. Ou contrai o tríceps e relaxa o bíceps. Isso é antagonismo muscular. O tônus muscular é o grau parcial de contração de um músculo mesmo em repouso, ok? Bom, em relação ao tecido muscular estriado cardíaco, esse é o tecido que constitui o miocárdio, ou seja, a parte muscular do coração. As fibras musculares têm apenas um ou dois núcleos centrais, o comando é involuntário. Existem estruturas chamadas de discos intercalares, que nada mais são do que junções gap, nós já falamos disso, né? Junções gap que representam conexões elétricas entre as fibras. Eles têm muitas mitocôndrias, porque precisam de bastante oxigênio para a contração constante. Tem bastante contração de cálcio, né? Porque o tempo de contração é maior nesse músculo cardíaco. Existe armazenamento de ácidos graxos sob a forma de triglicerídeos e grânulos, né? Nessas fibras musculares cardíacas, esses grânulos, eles contêm uma molécula precursora do peptídeo natriurético atrial, que, né, é um hormônio que vai controlar a eliminação de sódio e de água pelos rins. Então, a molécula precursora para a formação desse hormônio também está contida nas fibras cardíacas. Em relação ao tecido muscular não estriado, ou seja, liso, ele está presente na parede das artérias e veias, em órgãos ocos, pulmões, músculo eretor dos pelos, íris dos olhos e no corpo ciliar. As células são fusiformes e apresentam um núcleo central, e elas são revestidas por fibras reticulares, unindo essas células, né, para poder haver a contração da musculatura. Os comandos são involuntários, assim como no tecido cardíaco também, no tecido muscular cardíaco, comando involuntário. Os filamentos de actina e de miosina, eles estão dispersos no sarcoplasma, né?
eles formam corpos densos, que são os locais onde esses miofilamentos se prendem. Então, eles estão dispersos no citoplasma, né, no sarcoplasma, e eles se prendem em estruturas chamadas de corpos densos para que a contração se efetive. Eles não têm túbulos T e o retículo sarcoplasmático é escasso. O líquido extracelular é a fonte de cálcio. Já que tem pouco retículo sarcoplasmático, o cálcio fica no líquido extracelular. A calmodulina, ela se liga ao cálcio e ela ativa a enzima que transfere um fosfato da ATP para a miosina, ok? Então, vai ocorrer a ligação entre a actina e a miosina para que a contração possa ocorrer. Assim como a gente viu para o tecido estriado, precisa ter a ligação entre actina e miosina. A diferença é que aqui o cálcio vai ser transferido pela calmodulina, né? Então, ele vai transferir um fosfato da ATP para a miosina para que essa ligação possa se efetivar, tá? Um pouquinho grande essa aula, mas tem uma parte da fisiologia bastante importante, viu, gente? Lá no nosso roteiro, no Google Class, vocês têm o restante das orientações para as atividades da aula de hoje, ok? Semana que vem a gente se encontra. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês.